Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão, na verdade, sobre potenciação. E ver algumas propriedades. O interessante é que a aplicabilidade disso vai acontecer dentro das disciplinas, né? Quando você estiver no ensino médio, você vai ver equação exponencial, a parte do logaritmo, e o pessoal lá do ensino fundamental fica aplicando as propriedades e vai se preparando, né, para situações depois mais complexas. Então, é o seguinte, essas são as situações que você pode encontrar, algumas delas, né? Então, por exemplo, quando aparecer uma multiplicação de potência de mesma base, o que você vai fazer, né? Em primeiro lugar, só lembrando que a potenciação é quando você pega um número e multiplica por ele mesmo, n vezes. Então, nós temos aqui, ó, a base, né, que vai estar aqui embaixo, a base, esse número chamado de expoente, isso aí, e o resultado é a potência. Então, o que significa A elevado a N? Vai pegar A vezes A vezes A vezes A N vezes. Essa é a ideia de potenciação, que você já viu lá com o seu professor, nós estamos apenas reforçando lá os seus conhecimentos. Então, quando você vê uma multiplicação de potência de mesma base, você vai conservar a base e você vai adicionar os expoentes. Então, um exemplo aqui, ó, se eu tivesse 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 6. Então, você vai conservar a base e vai adicionar os expoentes. Então, aqui você conserva o 2, ó, 4 mais 6, 10. Quando você tiver uma divisão de potência, você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes, correto? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 8. O que eu faço? Eu conservo a base e subtraio o expoente. Se você quiser resolver 2 a décima, pega lá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 16, 32, você vai chegar ao número 1024. Mas não é necessário, vai parar aqui, tá? Aqui, ó, você pode resolver, só que vai dar 9, certo? Mas aqui a ideia é que você possa aplicar as propriedades, tá bom? Nós temos umas 3 aulas sobre logaritmo, equação exponencial, lá onde você usa bastante essas propriedades. Quando aparecer uma potência de uma potência, você vai conservar a base e você vai multiplicar as expoentes. Nós utilizamos isso quando aplicamos lá uma propriedade para resolver equação exponencial. Nós vimos lá, né? Então, um exemplo aqui, ó, você tem aqui, ó, 2 elevado a 3, ó, elevado a 3. Então, você conserva a base, 3 vezes 3, 9. Tá? 2 é 9. Se quiser resolver, vai dar 512. Ok. Quando tiver uma multiplicação desse no parênteses, você repete o resultado do parênteses e você pode distribuir o expoente para o A e para o B. Isso só na multiplicação, tá legal? Depois nós vamos ver produtos notáveis, que é uma outra situação. Então, por exemplo, eu estou pegando exemplos aqui baixo, né? Valores baixos aqui, ó. Então, por exemplo, ó, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Se você quiser resolver, né? Vai ser aqui, ó, 2 ao cubo é 8, 3 vezes 3 vezes 3, 27, 4 vezes 27, mas nós estamos só aplicando as propriedades, legal? Na divisão, por exemplo, ó, o expoente, para uma fração, o expoente é semelhante a isso daqui, ó, ele vai para o numerador e também vai para o denominador, tá vendo? Então, se eu tivesse assim, por exemplo, aqui, ó, 3 quintos ao quadrado, ó, 3 elevado a 2, 5 elevado a 2. Nós estamos só aplicando as propriedades, não precisa resolver não, tá? Você vai aplicar 9 sobre 25. Ok. Uma propriedade que você vai ver muito também lá em equações logarítmicas é essa aqui, ó. Então, sempre que aparecer uma raiz, você tira a raiz como? Você copia a base e escreve uma fração, um expoente. Então, qual a brincadeira? Quem está por dentro fica sempre por cima, quem está por fora fica por baixo. Então, por exemplo, está aqui, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado. O que eu faço aqui, ó? Eu copio 5 e escrevo uma fração, 2/3. Certo? O que fazer com isso? Lá em equação exponencial tem um exemplo muito interessante. Bom, qualquer número elevado a zero dá 1. E você sabe disso.
Às vezes você não sabe explicar o porquê. Então olha só para entender o porquê. Usando essa propriedade de divisão, ó, 4 dividido por 4 dá 1, correto? 8 por 8 dá 1, certo? Então olha só, 4 em termos de potência é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. O que nós temos aqui então? Uma divisão de potência de mesma base e expoente. Quando isso acontece, você conserva a base, a divisão e subtrai. 2 menos 2, 0. Daí que veio então que qualquer número elevado a 0 dá 1. Porque você parte do pressuposto que o 2 elevado a 0 é uma divisão de potência de mesma base e expoente. Quanto é que dá 5 elevado a 0? 1. Por quê? Porque você parte do pressuposto que é uma divisão de mesma base e expoente, certo? Quando aparecer o expoente negativo, na verdade, também ó, é o inverso do expoente. Então esse menos aqui ele veio para inverter a base. Então, por exemplo, nós tivéssemos assim, ó, 2 elevado a menos 3. Olha, se não tivesse o menos, seria 8. Esse menos veio para deixar o 1 debaixo do 8, fica um oitavo. Simples assim, sem estresse, certo? Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, certo? Basta você dividir, então aí 2 por 2, né? Ou melhor, 4 por 2. Quer dizer, na divisão de potência aqui, ó, se você tivesse aqui, ó, 2, ó, dividido por 2, ó, vai dar 1, certo? Aqui, o que nós temos aqui, ó? 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, vai conservar a base. Não, isso aqui nada a ver com o que eu estou falando. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é para explicar a outra propriedade, né? Então, na verdade, olha só, o legal de aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho isso daqui, ó, 4 elevado a 1, quanto é que vai dar isso? Se a definição de potência é a base vezes ela mesma, de acordo com o expoente, então basta colocar 1 na vez. Então, 4 elevado a 1 é 1 mesmo, certo? Nada a ver com o que eu estava falando, estava explicando potência lá, tá bom? Olha, aqui nós temos então as principais propriedades que você vai usar para resolver vários exercícios aí para frente depois em outras disciplinas, tá legal? Espero que você tenha aí revisto essas propriedades, reforçado seus conhecimentos, seus conceitos, e quando isso aparecer dentro das disciplinas que nós estaremos vendo mais para frente, basta a gente voltar, recordar um pouquinho e aplicar lá nos exercícios, tá bom? Olha, continue participando, continuar a página, curtindo os vídeos, compartilhando. É importante, né? Que nós estamos crescendo aí, atendendo muito mais pessoas, atingindo várias séries. Esse é o objetivo mesmo, é fazer com que você entenda, compreenda a matéria, para que você vá bem melhor e melhore o desempenho nosso na sala de aula, tá legal? Olha, um beijo e até a próxima aula, tá bom?